Olá, professores! Como combinado, estamos aqui com vocês para a segunda parte do nosso encontro, semana de 2 a 6 de maio. Tivemos que aguardar mais uma semana para nos encontrarmos com um recesso. A semana que planejávamos dar continuidade às nossas discussões se tornou a semana A, onde as ATPC são de temática da unidade escolar. Agradecemos, as devolutivas do nosso primeiro encontro, ficamos muito felizes com o retorno positivo. Esperamos que este momento traga também boas reflexões e colaborações norteadoras, para o trabalho junto aos estudantes que apresentam defasagem na aquisição do sistema de escrita. Sabemos que o tema aqui proposto pode não ser de interesse e relevância, de todos os professores, principalmente aqueles que atuam no ensino médio, porém a grande maioria dos profissionais da educação estão solicitando nosso apoio para uma melhor compreensão do processo de alfabetização, para compreenderem e atuarem junto aos estudantes que necessitam de parceria nesse contexto. Então, sejam todos bem-vindos. Vamos à nossa pauta. Para o momento inicial, eu gostaria de aproveitar esse espaço para expressar um sentimento coletivo dos educadores. Sabemos das necessidades e dos sonhos. Nossas palavras de hoje são de Drummond. Mãos dadas. Não serei o poeta do mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Carlos Drummond de Andrade nasceu em Itabira, dia 31 de outubro de 1902. Foi poeta, farmacêutico, contista, cronista brasileiro, considerado por muitos o mais influente poeta brasileiro do século XX. Faleceu dia 17 de agosto de 1987, no Rio de Janeiro. E no Rio nós temos aí na imagem uma estátua dele, onde ele fica pensando, olhando o mar do Rio de Janeiro. Tem sempre seus óculos roubados por vândalos, mas sempre tentam atualizar os seus óculos. Também foi imagem de uma nota de 50 cruzados novos. Retomando a nossa pauta, os objetivos de hoje é fortalecer e apoiar as unidades escolares no processo de recomposição das aprendizagens dos estudantes que apresentam defasagem na aquisição do sistema alfabético e estarmos de mãos dadas, como sugere Drummond. A alfabetização é um dos temas mais polêmicos da educação, no Brasil e no mundo, e é um clássico caso de brigas teóricas que se refletem em sala de aula, disputas entre pensadores para determinar qual seria a melhor maneira de alfabetizar. O que vamos levar em conta nesse nosso trabalho são os princípios de uma boa situação de aprendizagem, conteúdo que a gente já iniciou no encontro passado e que será retomado para seguirmos as nossas reflexões. Bom, relembrando um pouco o encontro passado, na parte 1 iniciamos apresentando alguns princípios de boa situação de aprendizagem, apresentamos a psicogênese da língua escrita e vídeos para elucidar o tema. Esses vídeos foram muito bem-vindos, E nos solicitaram, então, aonde localizar esses vídeos. Eu coloquei, então, nas nossas referências, como vocês podem acessar para ter contato com esses vídeos e ampliar aí os conhecimentos de vocês. Oferecemos também orientações, disponibilizando um material sobre como realizar uma boa sondagem da hipótese de escrita dos estudantes. Nesse material também tínhamos como realizar uma sondagem de escrita numérica.
Bom, aqui nesse quadro nós temos aí o desenvolvimento psicogenético que discutimos no encontro passado, contendo as fases da construção das escritas até se chegar no momento alfabético e posteriormente aí com a ortografia correta. Bom, agora nós vamos para a nossa segunda parte, onde continuaremos as reflexões sobre o princípio de uma boa situação de aprendizagem, com enfoque sobre a importância da interação e a potencialidade, dos agrupamentos produtivos. Daremos devolutiva aos questionamentos realizados por vocês no formulário avaliativo do nosso último encontro. Refletiremos sobre como acreditamos que os estudantes do ciclo 2, do Fundamental 2, estão chegando nas escolas com relação à aquisição do sistema de escrita, trazendo propostas de atividades. Analisaremos e avaliaremos algumas atividades e proposituras para estudantes que estão no processo de alfabetização a partir dos princípios de uma boa situação de aprendizagem. Então, para a gente relembrar, a gente traz uma retomada dos princípios de uma boa situação de aprendizagem, Então, durante as situações em sala de aula, os estudantes precisam pôr em jogo tudo o que sabem e pensam sobre o conteúdo em torno do qual o professor organizou a tarefa. Então, ouvi-los, dar voz a eles e deixá-los pensar sobre o conteúdo é uma premissa. Os estudantes têm problemas a resolver e decisões a tomar em função do que se propõe a produzir. Então, o professor deve atuar trazendo problemas ajustados às zonas de desenvolvimento dos estudantes. O conteúdo trabalhado mantém também as suas características de objeto sociocultural real, ou seja, que o estudante se aproxime da natureza do sistema de escrita a partir dos sentidos construídos em situações reais, contextos de circulação social, em uma perspectiva de alfabetizar letrando. A organização da tarefa garante a máxima circulação de informação possível entre os estudantes, por isso, as situações propostas devem prever o intercâmbio, a interação entre eles, com intervenções problematizadoras do professor. Para falar um pouco mais sobre isso, trazemos para vocês um podcast da professora Roxane Rojo. Currículo em Ação. Eu sou Roxane Rojo, sou professora aposentada do Departamento de Linguística Aplicada da Unicamp e pesquiso durante muitos anos a questão da aquisição e desenvolvimento de escrita pela criança e da aprendizagem pelos alunos. E hoje, nesse podcast, nós vamos nos perguntar justamente como é que a criança aprende, como é que elas podem estar construindo as expectativas de aprendizagem ou as habilidades e competências que se pretende ensinar. Há muitas teorias sobre como a criança aprende, várias, desde teorias que acham que a criança aprende por treinamento e reforço de comportamento positivo e negativo, até teorias que dizem que elas aprendem mesmo na interação humana e por processos específicos de interação. Nós vamos aqui adotar a teoria socioconstrutivista sobre a aprendizagem, ou seja, a teoria que foi fundada por Lev Vygotsky há muitos anos atrás. A criança é vista como alguém que aprende na interação com um adulto ou com um par mais desenvolvido, como dizia o Vygotsky. O que é par mais desenvolvido? É aquela criança, ou adolescente, ou adulto já mais adiantado em alguma aprendizagem, Ele denominou esse conceito zona de desenvolvimento
proximal. O que é essa zona de desenvolvimento proximal? Aliás, eu prefiro chamar de zona proximal de desenvolvimento. Por quê? Porque não é o desenvolvimento que está próximo e vai resultar em alguma outra coisa. É a zona de interação que leva ao próximo desenvolvimento. Então, eu prefiro zona proximal, quer dizer, aquela aprendizagem que é possível naquele momento a partir de onde a criança está, ao invés de dizer zona de desenvolvimento, porque parece que então o desenvolvimento é seriado. Em qualquer aprendizagem, assim como nos anos iniciais na alfabetização, que é o exemplo que eu vou usar, opera a zona de desenvolvimento proximal. E qual é esse conceito? Esse conceito diz que a aprendizagem funciona da seguinte maneira: o objeto que é colocado a ser aprendido está num grau mais próximo, mais possível da criança absorver. E ela vai absorver na interação, por meio de perguntas adequadas, por meio de desafios concretos. Por exemplo, na alfabetização, se a criança está numa hipótese silábica, ou seja, ela acha que cada sílaba é representada por um fonema ou um grafema, né, na escrita, ela precisa sair dessa hipótese equivocada, porque o português do Brasil é uma língua silábica e não fônica, né, e perceber que a sílaba, na sua grande maioria, se compõe de uma vogal e de uma consoante, né, portanto, de 2 fonemas e não somente um, e que a unidade mais básica de uma língua silábica é a sílaba. Então, se a criança ainda está nessa hipótese silábica, eu posso estar colocando desafios para ela, para que ela, como por exemplo, cruzadinhas, brincadeira de forca, etc., para que ela possa vir a construir uma hipótese mais aproximada do funcionamento do português no Brasil. Isso é operar, né, quando eu coloco desafios que vão fazer ela rever suas hipóteses e caminhar no seu desenvolvimento, significa estar operando na zona proximal de desenvolvimento dessa criança. E aí, eu acho que ficam dados exemplos. Os exemplos são vários, mas em geral está na condução do professor. O professor é o elemento principal nesse processo de aprendizagem, colocando questões, perguntas, desafios, atividades adequadas que estejam um passo adiante do conhecimento da criança para que ela possa avançar nesse processo de aprendizagem. O exemplo que Vygotsky dá, ou que Piaget dá e Vygotsky reinterpreta, é o do uso de instrumento, né? Da criança puxando o cobertorzinho e depois a criança, para alcançar um objeto, né? E depois a criança, em vez de puxar o cobertorzinho, pede ao adulto esse objeto. Esse é um passo na zona de desenvolvimento proximal. Portanto, o adulto, o professor, ele é sempre um mediador, aquele que faz a ponte entre o conhecimento visado, seja ele qual for, e o conhecimento já construído pelo estudante. Nesse sentido é que a interação de sala de aula entre professor e seus alunos e principalmente dos alunos entre si, sobretudo os alunos mais desenvolvidos com aqueles menos desenvolvidos, é a chave do tamanho, vamos dizer assim, para a construção do conhecimento. Isso tem consequências para as práticas de sala de aula. Significa que os trabalhos em grupo e os trabalhos colaborativos são sempre muito bem-vindos, que o professor deve ter uma boa avaliação de qual o estágio de conhecimento de cada um dos seus alunos para poder operar na ZPD. Era isso que tínhamos para hoje e nos encontramos então numa próxima oportunidade. Roxane Rojo, então, evidencia o quarto princípio de uma boa situação de aprendizagem, que é a organização da tarefa garante a máxima circulação de informações possíveis entre os estudantes.
havendo a interação, e esse princípio traz a importância, né, do professor conhecer o que os alunos sabem, para planejar bons agrupamentos, parcerias que potencializem a aprendizagem, assim como também possa realizar boas perguntas para que os estudantes reflitam sobre o objeto de conhecimento em questão. Como bem sabemos, a diversidade é inevitável na sala de aula. Sendo pós-pandemia ou não, nós temos sempre essa diversidade, né? Temos níveis de compreensão e conhecimentos diferentes, e por isso o professor precisa conhecer e analisar, acompanhando, né, o que eles produzem, para planejar atividades e agrupamentos, considerando os ritmos e possibilidades, cuidando, né, para que a música não vibre alto demais ou sequer seja ouvida por eles. Essa é uma das premissas do projeto de recuperação Aprender Juntos, proposto pela SEDUC, onde, né, esses agrupamentos e reagrupamentos de turmas diferentes ou a da própria turma, dentro do turno regular das aulas, trazem aí o atendimento às necessidades e particularidades das aprendizagens de cada um. Nessa interação, nesses reagrupamentos e agrupamentos, obviamente existem relações pessoais, onde são desenvolvidos aí o socioemocional, o respeito à fala do outro, a ter posicionamentos, e, enfim, são habilidades socioemocionais, além das habilidades cognitivas que nós buscamos nesse projeto. Os critérios de formação de duplas ou de trios ou de agrupamentos por turmas não se restringe, né, aos conhecimentos sobre a escrita ou sobre a leitura. Observar os alunos durante as atividades é muito importante, porque eu posso ter dois alunos que eu agrupei que ficam muito inquietos ou são muito tímidos e talvez não sejam bons parceiros. Então, a gente também deve levar em consideração o perfil do aluno, né, para pensar se essa dupla realmente será produtiva. Aprender a trabalhar em duplas não é fácil, e não é de imediato que nós teremos um retorno bom sobre isso, com essa ação. É preciso que os alunos aprendam a ouvir o colega, percebam que também podem aprender as informações dele, mesmo que às vezes isso gere um conflito. O que se entende por agrupamento produtivo? Quando a gente observa entre a dupla, ou entre a equipe formada, se há troca de informações, se ambos oferecem contribuições, né? Se todos contribuem, se não pode acontecer de um que sabe muito faça tudo e o outro se limite a somente copiar, se está havendo atitude conjunta de colaboração, buscando realizar as atividades propostas da melhor maneira, aceitando as ideias do colega quando aparecem mais acertadas, alternâncias, no caso da escrita, ora um escreve, ora o outro escreve, dar oportunidade para todos estarem atuando em todas as habilidades que nós buscamos desenvolver. Então, esse é um momento onde o professor tem que ser muito observador para analisar se esse trabalho está sendo produtivo. E é até interessante que os alunos saibam o que está sendo observado nessa equipe formada, né, nessa dupla formada, e também faça intervenções para que esse trabalho se desenvolva da maneira que nós esperamos. Aqui nós trouxemos o quadro da evolução da escrita, pensando nos agrupamentos possíveis, né? A ideia é trazer por conhecimentos próximos, então um pré-silábico com um silábico sem valor sonoro, para que o pré-silábico pense
no eixo quantitativo, né, em quantidades de letras a serem usadas na hora de escrever. Se eu trouxer ou ele pode também ficar com o silábico com valor sonoro, porém a reflexão do pré-silábico se fará somente sobre o eixo quantitativo. O silábico sem valor sonoro poderá, com certeza, pensar no eixo quantitativo e qualitativo. Não são quaisquer letras que eu vou colocar, são as letras específicas que traduzem um som. Então, um silábico sem valor sonoro com um silábico com valor sonoro também faz uma boa parceria. Isso acontece rapidamente. Se a gente oportunizar esses momentos, os alunos vão ampliando e se aproximando da escrita convencional. O silábico com valor sonoro vai se desestabilizar tendo a parceria do silábico alfabético. Ele vai começar a prestar atenção que não são somente aquela quantidade de letras e aquelas letras que para escrever de forma convencional, eu vou ter que agregar mais letras, trazendo os sons mais completos para a palavra. E o silábico alfabético com o alfabético, assim ele vai observar que ele precisa agregar letras para todas as palavras que ele está trazendo como silábica com valor sonoro ainda. E depois um alfabético, entre alfabéticos, que às vezes um alfabético já está tranquilo na escrita de M antes de B, ou de RR inicial, medial ou final, do R, né, usado no começo, no meio ou no fim, os sons do R, quando eu uso 2, quando eu uso 1, enfim, todo esse processo de ortografia. E claro que também daí, nesse caso, nós trazemos as regularidades, né, as regras ortográficas, para que eles venham a pensar sobre. Nós vamos ver agora como esses agrupamentos pode ser conduzido em uma sala de aula. Para isso nós trazemos um professor nota 10, com uma sala multisseriada, que é um perfil muito próximo do que nós estamos vivenciando aí em todas as salas de aula. A comunidade, né, onde a escola está inserida é uma comunidade bastante simples, né, de famílias tradicionais, família humilde, todas, mas bastante acolhedora. Eu tinha aluno pré-silábico, eu tinha aluno silábico com valor sonoro ou sem valor sonoro, e tinha aluno alfabético, né, na sala multisseriada, primeiro e segundo ano. E eu queria que todos participassem, né, como eu disse, num projeto cabe todo mundo, né. Eu selecionei as cantigas, né, junto com as crianças, fazendo um levantamento das que eles já conheciam e das que vieram de casa, da pesquisa com os pais. Então, as atividades partiram daí. Para as crianças que ainda não estavam alfabéticas, nós trabalhamos muito com letras móveis, com o alfabeto móvel. Nesse momento, é necessário que se dê as letras exatas das letras móveis para ele montar o título da cantiga, no caso. Para os alfabéticos, nós partimos para a escrita das cantigas, né? Eu trabalhava com a cantiga cortada em tirinhas, todas soltas ali, eles tinham que montar, e a hora que eles iam ver a cantiga estava toda escrita. Para as crianças que já estavam alfabéticas, que já estão alfabéticas, o texto de segmentação, né? Segmentação das palavras, ele tem que ver como que uma pessoa pode ler aquele texto, como pode ficar bom para uma pessoa ler. E perguntava, alguém consegue ler o que está escrito, alguém consegue compreender?
E eles todos, né, falam que não tinha, como que estava tudo grudado. Então, o importante da sala multisseriada, né, é você conseguir que todos tenham a oportunidade de se desenvolver. E aí entra o meu papel, que é como organizar a sala, né? Organizar a sala de forma que possa favorecer a troca de informação. Eu penso que a escola precisa se reinventar, né? E assim contribuir para que o aluno também se reinvente. O meu projeto, o trabalho que eu desenvolvi com eles foi aparentemente simples, mas extremamente cuidadoso. Bom, como eu havia dito, né, o exemplo dessa sala multisseriada traduz, né, o que estamos vivenciando. Todos nós estamos com turmas onde a equidade dos saberes está muito distante, a heterogeneidade sempre existiu e sempre existirá, pois somos diferentes. Porém, após esses 2 anos de distanciamento, dos estudantes, né, presencialmente na escola, nós estamos vivenciando os mesmos desafios das turmas multisseriadas. Mas podemos observar que os agrupamentos e as propostas diversificadas, ajustadas, né, a zona de desenvolvimento proximal ou zona proximal de desenvolvimento, como gosta de falar Roxane Rojo, pode ser um caminho interessante. Antes de dar prosseguimento com a pauta, eu gostaria de responder alguns questionamentos realizados no formulário do nosso último encontro. Vamos lá? Deve-se corrigir os alunos sempre que eles escrevem errado? É preciso fazer intervenções de acordo com as hipóteses de apropriação do sistema de escrita de cada aluno e incentivar a reflexão de cada estudante sobre suas próprias respostas, mas sempre respeitando o processo de desenvolvimento da criança e considerando todo o seu percurso. Os erros precisam ser corrigidos de acordo com a apropriação do objeto de conhecimento, o que significa que eles nem sempre serão corrigidos no momento que ocorrem. Por exemplo, não fará sentido o professor fazer intervenções sobre ortografia para um estudante com hipótese de escrita silábica sem valor sonoro. Intervir sobre ortografia correta só fará sentido para um estudante que esteja alfabético. Mas atenção, se a produção escrita servir para uma exposição ou um outro evento público, essa produção deverá passar por revisão ortográfica, de coesão, de coerência, atendendo às características do gênero para uma intervenção, para essa intenção comunicativa. Isso poderá ser tarefa dos alfabéticos. Outro questionamento foi letra cursiva ou letra bastão? Quando começo com a letra cursiva? A apropriação da escrita não é tão simples, ela exige um monte de processo cognitivo e que a maioria das crianças não tem consciência. Por exemplo, reconhecer os sinais gráficos, ele precisa conhecer todas as letras. O alfabeto, então, é muito importante, se você tem alunos não alfabéticos na sala de aula, se você não tem na sala, que o aluno tenha em mãos para recorrer como um local onde ele possa recorrer para realizar suas escritas. A identificação, né, dessas letras com seus sons, a reunião e ordem desses sons encontrados, como um som de orquestra. É difícil identificar o som de todos os instrumentos em separado. Então, o que ouvimos é um todo, né? Então, essa construção de sonoridade com a escrita é muito importante. E esse apoio do alfabeto na mão também ajuda bastante. E o aluno também precisa construir significado, né? Quer dizer, observar que as palavras, a escrita traz uma ideia, né? Comunica algo. Então, é muita coisa envolvida, né? Então, a maioria dos teóricos em alfabetização tem sido categóricos em afirmar que a melhor letra para o período de alfabetização é a letra no estilo caixa alta, também chamada de bastão, né? E isso acontece por algumas razões que a gente vai expor a seguir.
A criança na fase da alfabetização sente um imenso prazer quando sai da escola e após ter estudado a letra A, por exemplo, ela começa a enxergá-la de forma quase mágica nas placas de trânsito, porque começa a fazer sentido para ela, os outdoors, os letreiros. E o mesmo acontece, então, com todas as letras, né? Que ela começa a conhecer e observar. Então, nos anúncios, nas manchetes, as letras que estão normalmente nessas publicidades, elas são do tipo caixa alta. E isso mostra motivação para as crianças, isso traz motivação para as crianças quando elas começam a observar que o que elas estão aprendendo na escola, ela pode estar vendo no mundo, né? E também começa a perceber a função da escrita, a função comunicativa da escrita. As palavras escritas com o tipo de fonte bastão apresentam as letras totalmente separadas, facilitando a identificação das letras e ajustes aos sons que elas representam. A letra cursiva, por sua vez, apresenta muitas curvas e emendas, o que dificulta esse processo. Embora os textos impressos possam conter fontes de diferentes tipos, as características de cada letra permanecem muito parecidas. O mesmo não acontece com a letra cursiva, que carrega as marcas de personalidade das pessoas, variando em proporção, inclinação e legibilidade. Portanto, a letra cursiva exige que a criança, jovens e adultos não alfabetizados um grande esforço extra com o traçado das letras. Por isso, nesse período, as energias e esforços devem ser concentrados na compreensão desse código, que é a escrita, e não na tensão de fazer um traçado mais difícil. Esse traçado pode ser trabalhado após estarem alfabéticos. Normalmente, em 3 meses, as crianças alfabéticas já tranquilamente transferem a escrita de caixa alta para escrita cursiva. E para pensar um pouquinho sobre a letra cursiva, a gente indica que seja utilizada, apresentada e exigida até, porque ela é uma letra que existe na sociedade e é usada pela sociedade. Para dar autenticidade, por exemplo, a sua assinatura, ela é feita com letra cursiva, né? Porém, hoje já temos até a assinatura digital, né? Então, a gente sabe que nos Estados Unidos, por exemplo, tem algumas escolas que não mais trazem, acho que na maioria delas, não trazem mais a letra cursiva, e sim somente a letra impressa, né? Pois ela é a que mais está sendo usada agora com o computador, nos jornais, enfim. Então, a exigência da letra cursiva por lá não existe mais. Portanto, o mais importante que o tipo de letra nesse momento inicial é a compreensão e a apropriação do sistema de escrita. E isso a letra bastão vem facilitando, né, tanto para a compreensão do aluno quanto na didática do professor. Depois que eles se tornarem alfabéticos, exercitaremos a escrita cursiva dos estudantes. Bom, depois que pensamos aí nas letras, no alfabeto, basicamente, para iniciar a alfabetização, partimos da escrita do próprio nome dos estudantes, como uma referência para outras escritas, pois a maioria deles já chegam escrevendo o seu nome, né, de forma convencional. Eles têm essa escrita de forma estável, eles localizam essa escrita, eles observam que sempre é escrito da mesma forma, né? Então eles sempre escrevem o nome dele do mesmo jeito. Então essa forma estável dessa escrita é onde a gente aproveita para utilizar em diversas atividades, como agenda, crachás,
listas do nome da turma, ampliando aí então o repertório de letras e sons, partindo então desse apoio, desse conhecimento que eles já chegam para nós. Agora nem tanto, né? Pós-pandemia, muitos não escrevem nem o próprio nome, mas é uma referência muito importante nos anos iniciais, o trabalho com nomes próprios. Outra escrita e leitura que a gente também usa bastante para alfabetizar são as listas. A leitura e a escrita de listas de palavras do mesmo campo semântico também são uma proposta recorrente na alfabetização. As listas estão num contexto social, né, como listas de compra, ingredientes de receita, itens de mala de viagem, entre outras situações, portanto, tem esse contexto sociocultural real. E a gente pode solicitar a leitura ou a escrita dessas listas dentro desse contexto, ou outro contexto qualquer da sala de aula. Então, por exemplo, se você tem um aluno que não está alfabético na sua turma, que todos estão alfabéticos, você pode para ele solicitar uma lista do que foi tratado, ou localizar uma palavra dentro do texto que vocês leram, ou oralizar, né, o conhecimento adquirido naquela aula. Então, ele também pode participar. As listas não são necessariamente formadas de uma palavra só. Eu posso pedir uma lista de nomes, de títulos de histórias já lidas, onde eles vão ter que estar acionando as estratégias de leitura, né, com que letra começa, com que letra termina, usando os seus conhecimentos para deduzir aonde está escrito, né, assim se aproximando e se apropriando da forma que se escreve. Nos anos iniciais também, eu acho que não só nos anos iniciais, os textos de tradição oral, né, como parlendas, cantigas, entre outras, também são muito utilizados, e porque quando a criança tem o texto de memória, né, já conhece o texto de cor, vamos dizer assim, ele pode estar ajustando o escrito ao falado. E assim, mesmo sem saber ler convencionalmente, os estudantes conseguirão ler inferindo ou utilizando o conhecimento de alguns sons de letras que já conhecem para localizar onde estão escritas as palavras, fazendo uma leitura de ajuste, né? A gente chama de leitura de ajuste, ajuste do escrito ao falado, utilizando as estratégias de leitura, né, de decodificação, inferência, checagem e validação, e assim construindo a sua leitura ou a sua escrita. Os estudantes gostam muito dessa atividade, pois fazem eles se sentirem lendo, pois conseguem localizar onde estão escritas essas palavras, e esses exercícios levam a compreender que a escrita representa a fala na ordem que se fala, ampliando os conhecimentos de como ela é representada. Então, enquanto estão no processo de alfabetização inicial, não leem e não escrevem convencionalmente, a prática tem mostrado que alguns textos são bastante adequados para essa situação de leitura e escrita, nessa fase, e a situação proposta fica dentro do grau de complexidade, né, possível de ser realizado pelos estudantes, pois eles precisam só se preocupar com quais letras eles vão registrar. E também, diante da leitura, eles podem, já conhecendo o texto, podem tentar localizar as palavras que existem nesse texto. Então, listas, canções, poesias, receitas, parlendas, provérbios, adivinhas, piadas, trava-línguas, regras de instrução, todos são importantes nesse momento, porque eles trazem em suas particularidades. Às vezes, as rimas ajudam a prever, a observar que a escrita de palavras que estão repetidas no texto são sempre escritas da mesma forma. Enfim, elas aproximam muito os alunos da escrita convencional. Então, nós sugerimos que trabalhem com esse tipo de textos, pois eles são curtos e
têm função social e podem gerar um desafio ajustado às possibilidades. Agora, se eles estiverem recém-alfabéticos, a gente aconselha atividades como textos, né, da vida cotidiana, bilhetes, legendas, cartazes, devem ser oportunizados porque eles estão dentro de um contexto real de produção, né? Podem estar, então, escrever um bilhete para alguém, ou dentro de um trabalho que vocês estão fazendo, escrever legendas para as imagens, numa exposição ou num cartaz que vai ficar em exposição na escola, ou até fora dela, né? Então, depois também sugerimos reescrita de contos, ou de um trecho deles, ou de um final, porque essa proposta é bacana, porque os alunos não precisam pensar no conteúdo que ele vai escrever, ele vai pensar somente na forma, porque o conteúdo já está dado, né? Então, a gente dá muito reescrita de contos, e assim que eles vão adquirindo mais autonomia, daí a gente vai dificultando mais, ou então modificação do final de conto, né, onde eles têm que trazer também o conteúdo que eles querem e não só a forma escrita, a linguagem escrita, né. Textos de curiosidade também são bem-vindos, porque eles não só saem do texto literário, né, e já podem estar trazendo textos científicos, e para isso a gente usa muito Você Sabia Que é um texto de curiosidade, né, sobre um tema que estão estudando. Nós temos também um vídeo muito bom a respeito de como conduzir uma tarefa dessa, caso vocês queiram, pode entrar em contato. A escrita de receitas ou regras de jogos, né, de jogos, textos instrucionais, isso aí é a parceria dos professores de arte, educação física, nas regras de jogo ou na forma de fazer alguma situação em sala de arte, podem ajudar muito os professores, os alunos, aliás, a se aproximarem desses gêneros e de suas características, né, das características desses gêneros. Então, a revisão sempre é importante, posterior a esses momentos de escritas, e essa é uma ação que demanda tempo, mas ela é muito importante, pois o professor pode focalizar o olhar do estudante para uma habilidade a ser desenvolvida, de repente na coesão, na coerência, na pontuação, na ortografia, enfim, só no final a ortografia, que são esses aspectos, né, linguísticos e notacionais, eles são importantes e é um campo grande de trabalho aí, mas para que os alunos comecem a escrever de uma forma mais adequada, né, que dê legibilidade e atenda à sua situação comunicativa. Agora, nós acreditamos que os alunos estão chegando no ciclo 2 com os problemas que nós vamos citar agora. Acreditamos que eles estejam chegando com problemas de segmentação de palavras, né? Por exemplo, obedeciam, porque eles pararam de ir para a escola no terceiro ano, quarto e quinto ano foi à distância. Então, provavelmente, eles ainda tenham alguns problemas como esse. E como as professoras costumam silabar muito as palavras na hora de ditar, talvez isso possa estar até complicando expandir essas sílabas na hora de ditar, pode estar confundindo a unidade da palavra. E aí, então, eles escrevem aí, obedeciam, né? Às vezes é si e ão ainda, aproximadamente. Então, essa hipersegmentação das palavras ou a hipossegmentação das palavras pode ser um problema que vocês estejam observando. Para a ortografia, acreditamos também que estejam aparecendo problemas como o uso da oralidade, né, na escrita, um leite, cavalo, ou usos de RR, M antes de B, S ou Z, SS ou S, nas flexões verbais, etc. Esse é um trabalho para ser desenvolvido com as regras gramaticais, contextuais e morfológicas. Também podemos abordar esse tema em outro momento. E também problemas na construção da produção de texto, né?
com oralidades, por exemplo, aqui a gente percebe que a pessoa usou aí, daí, né? Então, essas questões da oralidade no texto ou de usos de pronomes, enfim, para não ficar repetindo muitas palavras, é uma ação e um momento de revisão é necessário. E eu acredito que isso os professores do ciclo 2 já saibam fazer muito bem, né? E então já podem apoiar um pouco mais os alunos nesse sentido. Diante do exposto, até o momento, nós vamos analisar algumas atividades e avaliar se são boas ou não situações de aprendizagem. Então, nós trazemos uma atividade de leitura, onde o quadro abaixo encontram nomes de alguns cantores e as crianças têm que grifar, ou os adolescentes têm que grifar. Vocês podem trazer cantores que eles conhecem, e aí eles vão ter que fazer, usando os conhecimentos que eles têm sobre as letras e os sons das letras, para encontrar onde localiza o nome que vocês ditaram. Os alunos aqui põem em jogo tudo que sabem e pensam sobre a tarefa, eles têm problemas a resolver e decisões a tomar em função do que se propuseram a produzir. Essa atividade é um texto fatiado de uma música ou de uma parlenda, onde eles têm que colocar em ordem as tiras, né? E para isso eles têm que ler com o conhecimento que eles têm sobre o valor sonoro das letras. E então isso para os não alfabéticos é bem bacana. Para os alfabéticos o interessante é que a gente peça uma reescrita desse texto, pensando nas questões ortográficas, e os demais não alfabéticos em qualquer fase podem formar duplas para onde eles possam observar e aprender nessa situação. As atividades de segmentação de palavras, é interessante que vocês de repente possam trazer uma frase toda aglutinada e outra não, para eles compararem, colocarem falso, correta ou incorreta nas frases, ou então reescrevam a frase separando as palavras, ou então ditar um trecho de um texto, depois solicitar para as crianças que contem com quantas palavras eles escreveram aquele texto e depois irem tirando na lousa as dúvidas, né? Pensando a respeito da escrita que cada um fez e por que um texto ficou com 10 palavras, outro ficou com 20, enfim, é uma boa sugestão. Essa é uma outra atividade bem interessante, onde as crianças têm que escrever uma receita, né? Tem a lista de ingredientes e um pequeno texto para ser registrado e, posteriormente, uma boa análise de revisão desses textos das crianças, comparando as escritas que eles fizeram. Estamos usando um pouquinho mais do tempo, mas aí, para finalizar, trazemos a possibilidade de apoio do professor especialista em arte, no desenvolvimento, né, o professor de português de repente está fazendo produções de contos lidos e tendo o professor como escriba ou com as crianças já autonomamente produzindo, e os professores de arte podem trazer muito o trabalho com a dramatização desses textos, né, seja de contos ou de parlendas, enfim, faz uma parceria muito boa, porque os alunos vai ajudar os alunos a compreenderem o conto, aproximar a linguagem que se escreve em um conto, ampliar o vocabulário, a fluência leitora, o ritmo, a entonação, a observação de pontuação, seus significados. Isso durante um uso social, né, dessa leitura dramatizada. Os professores de educação física também podem apoiar com os textos não literários, né, aí na leitura de regras de jogos, de brincadeiras e até de escrita dessas regras em todas essas unidades temáticas. Precisamos somente tomar cuidado com as atividades descontextualizadas, fora da concepção pedagógica, né? E a gente vê muita folhinha de internet rodando e a gente precisa analisar muito essas atividades, porque tem coisa muito
estranha, que não vai colaborar em nada, como, por exemplo, essa que nós colocamos, onde a criança tem que ordenar as letras para formar uma palavra ou um nome dos amigos da classe. E isso, se a gente parar para pensar, só os alunos alfabéticos que vão conseguir resolver essa questão. Os demais não conseguirão, e então, para um alfabético fazer essa atividade, vira uma atividade desafiadora, porém é um passatempo. E nós não podemos ficar passando tempo nas nossas salas de aula, temos muito o que construir. Bom, existem muitas atividades que não trazem reflexão sobre o sistema. Aqui, como é o caso dessa, que traz o texto todo e traz o texto com lacunas, onde é somente perceptual. A criança olha, observa o que está faltando aqui, vai pegar essa palavra e vai reescrever aqui sem nenhuma reflexão. Então, a gente precisa olhar essas atividades que vocês, que vocês acham aí na internet, para analisar todos esses princípios de uma boa situação de aprendizagem, tanto na condução quanto na proposta em si da atividade. Outra questão que a gente tem que observar, para quais alunos aquela atividade está sendo, vai ser interessante. Aqui, se eu sou um pré-silábico, eu não vou conseguir resolver. Se eu sou um silábico alfabético, eu vou ler boi, eu vou ler e não vou entender que eu vou ter que colocar. Então, não é boa para um pré-silábico, não é boa para um silábico alfabético, não é boa para um silábico sem valor sonoro, não é boa para um valor sonoro. E quem vai conseguir resolver somente serão os alfabéticos, e para eles não faz sentido, não tem reflexão, é uma atividade que não vai trazer nenhuma reflexão e nenhum conhecimento novo. Então, é isso que a gente espera que vocês observem quando forem fazer propostas para os alunos. Bom, para finalizar, desculpa, nós já avançamos alguns minutinhos, a gente lembra que a formação integral significa reconhecer que as aprendizagens não se limitam aos conteúdos disciplinares e conteúdos cognitivos, pois mesmo quando não temos a intenção, outras aprendizagens estão ocorrendo, né? As interações e vivências devem ser coerentes ao que nós apregoamos, pois aprendemos também imitando e repetindo comportamentos, atitudes e valores. Se há um clima de animosidade na escola, não adianta somente falarmos em amizade, solidariedade durante as aulas. Os conteúdos conceituais devem estar coerentes aos atitudinais e aos procedimentais. Da mesma forma, não adianta defender que os estudantes devam ser autônomos se não lhes são dadas oportunidades e orientações para que eles se tornem autônomos. Bom, nós poderíamos conversar muito mais sobre todas essas questões, ampliar muito mais sobre tudo que trouxemos nesses 2 encontros voltados ao processo de alfabetização. Porém, novamente, 45 minutos já se foram. Disponibilizaremos um formulário para que avaliem esse encontro. Ficaremos gratas com esse feedback de vocês. E indiquem também no formulário se gostariam que tratássemos em próximos encontros de alguma temática específica, dentro da nossa possibilidade, né? dentro do nosso conhecimento, assim como sondagens numéricas, resoluções de problemas matemáticos, ou até questões de ortografia ou de leitura, pois será um prazer, né? colaborar com essas questões que trazem segurança na fase dessa recomposição curricular junto aos estudantes dos anos finais. Obrigada pela atenção, foi um prazer trabalhar com vocês, espero que vocês estejam saindo aqui com algum novo ou reelaborado conhecimento, com boas ideias, enfim. Muito obrigada, por hoje é só, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser.